Paulo no ano de 1987. Naquela época, não muito diferente dos dias de hoje, o transporte público era completamente caótico, com pessoas andando penduradas pelo lado de fora. Horário de pico, então, praticamente nenhum passageiro conseguia entrar dentro dos ônibus. Como não bastasse a superlotação, os passageiros acabavam esperando horas e horas nas filas dos pontos de ônibus, já que também o transporte era bastante reduzido naquela época. As grandes filas acabam até atrapalhando o trânsito dessa rua estreita. Como aqui praticamente ninguém pode gastar com táxi ou com as lotações que cobram cerca de 300 cruzeiros, o jeito é esperar o ônibus mesmo. É tanta gente para tomar condução que a polícia tem que ficar sempre por perto para organizar a entrada nos ônibus. Quanto tempo você está esperando aqui, ônibus? Vou fazer 1 hora ainda. Paro 5h30, quando é 7 horas já estou em casa. E agora, de ônibus? E agora tá gastando umas 3 horas que a gente fica aqui e não tem jeito. Quando a gente vai chegar em casa já está na hora de voltar para trás. Sendo assim, vários ônibus acabavam passando sem parar no ponto de ônibus, já que os ônibus estavam completamente lotados. Então foi aí que a prefeitura e o governo do estado de São Paulo resolveu então implementar os ônibus de 2 andares. Com inspiração nos ônibus londrinos, o governo do estado de São Paulo então acabou colocando em prática em 1987 os famosos Tanco. Apelidado de Fofão, o ônibus tinha capacidade de 112 passageiros. Assim que os ônibus começaram a circular pelas ruas da cidade de São Paulo, foi considerado um verdadeiro sucesso, já que os ônibus caberiam bem mais pessoas do que os ônibus convencionais que tinha naquela época. Além disso, os Fofão era bem mais confortável do que os ônibus padrão daquela época. Mas infelizmente, como nem tudo é flores, a cidade de São Paulo não estava preparada para esse tipo de ônibus. A primeira dor de cabeça era a manutenção, já que a manutenção do Fofão era bem mais cara do que a dos ônibus comuns. A segunda era os trajetos que os ônibus faziam, já que eles tinham que fazer vários desvios, já que o trajeto dele passava por locais que tinham pontes completamente baixos, então ele não passava, então sendo assim ele tinha que fazer um desvio. Os ônibus do Fofão era muito alto, ele batia em fio, chegava a bater em algumas pontes que era baixa, até para guardar na garagem ele tinha dificuldade, já que também até as garagens não estavam apropriadas para ele. Também era bem comum as crianças andar no andar de cima e sem nenhum acompanhamento de um adulto com as cabeças pelo lado de fora dos ônibus. Era um risco tremendo aí de acidente. Mas foi em 1993, quando então os ônibus Fofão aí começou a destruir muita fiação elétrica aí, né? E essa fiação elétrica era muito usada pelos ônibus elétricos que circulavam aí pelas ruas da cidade de São Paulo nos anos de 1990. Esses ônibus eram muito comum, então a prefeitura tinha muito custo, né? Muita manutenção, não só dos ônibus, como da fiação que ela tinha que fazer a reposição ali, que era destruída por esses ônibus de 2 andares que circulavam pelas ruas da cidade de São Paulo. Então foi aí que ela acabou Uai, seu app de vídeos curtos.